Vocês têm alguma dúvida na lista? Não, professor. Eu consegui fazer todas as questões. Você também, Vitor? Sim, professor. Achei tranquilo. Então, vamos ver se a gente termina aqui. Peraí, deixa eu ver. Acho que eu apaguei errado. Não está certo aqui. Estou continuando a parte de derivadas. Né? Deixa eu colocar a data de hoje, senão para a gente perder aqui. Pessoal, a prova ficou para semana que vem, não, né? Na outra, né? Acho que a gente não tinha marcado ainda, professor. Eu vou ter que dar mais uma semana, porque vocês fazem exercício na outra, dia 13 a gente marca, né? Acho que é uma boa data. A gente vai ter algum trabalho ainda? Vocês têm APC? Tem, né? Porque é a turma antiga, né? Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que tem APC, espera um pouquinho. É porque vocês são. Deixa eu ver, cálculo. Com certeza tem APC, porque. Tem, 15 de PCC. Então, eu esqueci de colocar para vocês. Eu não sei se eu já mandei, né? Vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vocês vão fazer. Deixa eu mudar aqui já. Vocês vão fazer isso aqui. Eu vou mandar isso para vocês. Vocês têm lá no WhatsApp, né? Deixa eu colocar aqui. Vocês precisam fazer tipo alguma coisa sobre números complexos, entendeu? História, como ensinar números complexos para o ensino médio, apresentar uma aula sobre o tema, certo? Certo. No caso, a gente tem que gravar um vídeo ou vai ser a apresentação aqui Pode mesmo? gravar o vídeo, porque eu acho que não vai dar para apresentar, porque a prova vai ser dia 13, aí só sobraria dia 20. A não ser que vocês queiram. Aí, se tiver exame, né? Ah, não, exame é depois. É Não, melhor o desculpa, exame é vídeo mesmo. depois. Dá para apresentar dia 20. Ou vocês mandam o vídeo para mim. Acho que o vídeo é melhor, professor. Podem mandar um vídeo gravado. Vou até colocar lá no grupo do WhatsApp, porque ver senão eu vou esquecer. Complexas. Até fazer um vídeo de aula, né? Até dia 20 do 12, né? Enviar até dia 20 do 12. Prova vai ficar dia 13, né? Isso, porque aí semana que vem a gente faz todos os exercícios, tenta coisar tudo. Ok? Ok, professor. Vamos lá.
A aula de hoje é 29/11/21. Bom, na semana passada, né, eu tinha já falado de derivadas, né? Eu lembro que a gente tinha feito até... Derivável é igual falar holomorfa, né? Uma função holomorfa complexa é função derivável, tá? Num ponto. Aí, a gente tinha feito algumas derivadas, né? Tipo, vou colocar aqui, isso já foi feito na aula passada, por exemplo, algumas derivadas, né? A gente até demonstrou, por exemplo, derivada de uma função, exemplos, né? Uma função f de z, se ela for constante, derivada vai dar zero, né? A gente fez até as demonstrações, né, dessas coisas. Uma função linear, né, por exemplo, uma função f de z igual a z, a derivada dá 1. Né? A gente já fez essas demonstrações. E também f de z igual a z elevado a n, derivada da n, z, n menos 1. Então, e aí você tem algumas propriedades, né? Que acho que passei também, que é você tem a soma e a multiplicação, né? Então, se você tem a soma de duas funções complexas, a derivada é a derivada de cada uma, e a multiplicação duas funções complexas é o produto, regra do produto, né? E da divisão também, né? F de z, regra do quociente, né? Bom, com isso, por exemplo, se você coloca um polinômio, né, uma função, por exemplo, az ao quadrado mais bz mais c. Então, você pode usar o produto de funções, né? E aplicar, né? E a soma também aqui, né? Então, você pode derivar essa função aqui, aplica o produto, né? Uma constante, a derivada da constante dá zero, vezes aqui, depois essa, vezes a derivada dessa, que dá 2z, né? Enfim, que é essa aqui, né? Se aplicando as propriedades, você vai chegar nisso daqui, né? Então, isso aí foi feito na aula passada, né? Bom, o que nós temos? Se uma função for derivável, né, for holomorfa, derivável, ela é contínua no ponto. Então, assim, a gente tem assim, uma proposição que é P implica que, né? Então, F é derivável, o holomorfa, né, no ponto Z, então implica que ela é contínua. Isso significa que esse limite existe, né, se ela é derivável, né? O limite aqui, que é a definição derivada, ele existe, ele vai dar um valor, né? E aqui você vai ter que, então vai satisfazer isso, né? O limite de f de z igual a f de z0 com z tendendo a z0, que é a definição de função contínua. Bom, se esse limite existe, é lógico que a gente vai chamar ele de esse símbolo aqui, né? Derivado de função no ponto, né? Tá? Então, vou demonstrar que se isso acontece, ela é contínua. Só vale a ida, né? Porque se ela for contínua, não significa que ela é derivável, não. É igual a função módulo lá do cálculo 1, né? Ela é contínua, mas não é derivável no ponto zero, né?
Tá? Então, assim, para demonstração desse teorema, então, a gente está supondo que ela é derivável e existe esse limite. Então, né, como f é derivável, é a hipótese, né, em z0, então o limite, né, existe, tá? Então, vou colocar aqui. Isso aqui existe. E a gente pode chamar isso aqui de f de z0. Ele existe. Existe significa o seguinte, que ele não dá infinito, nem existe o limite, dá um valor, né? Dá um valor, um número real. O fato de existir significa dar um número. Esse limite aqui, ele existe. Tá? Então, aí eu vou colocar o seguinte, então, limite, eu preciso mostrar que limite de f de z vai dar, com z tendendo a z0, vai dar o f de z0. Então, eu coloco o primeiro assim, e aí eu vou escrever isso aqui como se fosse a derivada, né? Eu acrescento o z menos z0 aqui e multiplico e divido e multiplico, né? Tá? Tanto embaixo como em cima, né? Eu peguei isso aqui, multipliquei, dividi por z menos z0 e multipliquei. Então, isso aqui cancela com isso aqui, né? Isso aqui cancela com isso, dá 1. Mas isso o que acontece? Agora eu tenho, esse limite existe, né? E esse limite, porque é propriedade de limite, né? Nós vimos que limite, você pode aplicar derivada, limite, enfim. O limite também tem o limite do produto, né? Se existe, você pode separar ele aqui, né? Ele ficaria assim. Limite de f de z menos f de z0, z menos z0, z menos z0 vezes limite de z menos z0 com z tendendo a zero. Z0, né? Bom, esse limite, nós sabemos que isso aqui dá zero. Esse limite existe, né? Por hipótese, isso aqui é a hipótese, ó. E ele é limitado, então, quando você tem uma função que ela é limitada, porque o limite existe, e a outra vai para zero, isso aqui dá zero. Se isso dá zero, né, tudo isso dá zero, significa que isso aqui dá zero também. Né? Então, tudo isso aí implica que o limite de f de z menos f de z0 é igual a zero com z tendendo a z0. E isso implica que o limite de f de z é igual a f de z0 com z tendendo a z0. Então, significa que ela é contínua, né? É o que a gente queria demonstrar, que é isso aqui. Bom, uma função derivável, nos complexos ou holomorfa, ela é contínua no ponto. O problema é que tem funções que são contínuas, né, que não são deriváveis, né? Que é o exemplo desse aqui. Mas assim, se ela for derivável, ela é contínua, tá? Deixa eu só esperar aqui, está atualizando aqui. Essa função aqui, eu vou mostrar, ela é contínua, mas ela não é derivável. É porque o teorema é o contrário, né? Se ela é derivável, ela é contínua. Se ela for contínua, não significa que ela é derivável. É só lembrar do cálculo lá, que nós tínhamos do cálculo, o módulo de x, né? Ela é uma função contínua, né? Você tinha lá o gráfico dela, é contínuo. Só que no ponto zero ela não é derivável. É só lembrar como exemplo, né? Aqui tinha um bico, né? Então não é derivável. Essa função aqui é contínua. Em todos os pontos, né? Nos reais. Porém, ela não é derivável. No zero. Se você for derivar no zero, não existe derivada. Tá? É a mesma coisa aqui.
essa função aqui, ela vai ser contínua, mas ela não é derivável. E nesse caso, ela é em todos os pontos, não é só num ponto. Aqui é só num ponto. E essa função que é derivável fora do zero, né? E então, mas assim, só para dar um exemplo para lembrarem, né? Ela não é derivável. A questão é o seguinte: ser derivável implica ser contínuo, né? Ser holomorfa implica ser contínuo, mas não ser contínuo não implica ser homolomorfa, tá? Mas sempre se o que você tem é o seguinte: você pode usar o teorema a seu favor. Você pode aplicar a negação aqui. Então, se ela não for contínua num ponto, ela não é derivável, tá? Que é o que a gente vai fazer depois aqui no outro exemplo, aqui para frente. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Se a função ela não é contínua no zero, então aí eu já posso falar que ela não é derivável no zero. E a gente vai usar o teorema a nosso favor, tá? Por enquanto eu tenho isso. P implica Q. Eu tenho essa afirmação, né? Se ela for o derivável no ponto, então ela é contínua. Não vale a volta, mas você pode depois, para ajudar alguma coisa, você pode usar a negação, né? Você pode fazer isso. Se ela não for contínua no ponto, então ela não era derivável. Então, isso aqui a gente pode usar depois, porque é coisa de lógica. Então, se f não é contínua em Z0, você pode afirmar que ela não é derivável. F não é derivável em Z0. Porque se ela for derivável em Z0, ela tem que ser contínua, tá? Então, a gente pode usar isso a favor nosso depois. Bom, eu vou demonstrar aqui que essa função, primeiro eu vou mostrar que ela é contínua e depois vou mostrar que ela não é derivável. Que é um exemplo parecido com esse aqui dos reais, tá? Esse aqui nos reais, né? Nos reais, né? Agora a gente está nos complexos. Então, esse aqui é um exemplo parecido, tá? Primeiro, vou mostrar assim que essa função aqui é contínua. Em qualquer z complexo. Depois, ela não é derivável. Segunda afirmação, que é primeira. Segunda, fz não é derivável em qualquer ponto, em qualquer z complexo. Né? Então, vamos lá. Isso contradiz o teorema? Não. Porque é o seguinte, uma função, se ela é derivável, ela tem que ser contínua. O fato dela ser contínua não implica que ela é derivável, que é esse exemplo aqui dos reais. Ela é contínua, essa função é contínua no zero, porém não é derivável, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui, né? Bom, mostrar que é contínuo. Então, para mostrar que é contínuo, eu vou colocar lá o limite. Eu tenho que provar isso aqui, né? Que f de z tendendo a z0 vai dar o f de z0, né? Deixa eu colocar aqui assim primeiro. Eu preciso provar isso, né? Para provar isso, eu vou provar essa afirmação, né? Qualquer epsilon dado, existe um delta, tal que qualquer z complexo, z menos z0 menor que delta, implica f de z menos f de z0 menor que epsilon. Só que aqui, vou colocar aqui, né, escrever, eu tenho aqui z barra menos z0 barra menor que epsilon, né, que a função é z barra, né?
Bom, nós temos, eu pego sempre a tese e vou usar a hipótese depois, né? Então, aqui eu tenho, assim, tese, né, que é isso aqui, hipótese, que é isso aqui, né? Eu tenho a tese, então, é Z barra menos Z0 barra, isso implica que isso aqui é igual a Z menos Z barra, propriedade de conjugado, e isso implica que módulo, né, se sair para fora aqui, que é igual. Bom, aí você tem delta, se é menor que delta, você chama o de epsilon, né? Aí fechou, né? Qualquer epsilon, existe um delta que é o próprio epsilon. Então, isso é verdade. Agora, só essa passagem aqui, que talvez eu vou fazer para vocês, talvez essa daqui, né? Ou essa, tanto faz aqui, né? Enfim, só para mostrar essa passagem que tem aqui, né? Primeiro, o seguinte, estou fazendo assim, vou fazer passo a passo, né? Essas passagens aqui. Por que que isso aqui é igual a isso daqui, né? Então, vamos ver. Primeiro passo aqui que eu estou fazendo, porque eu fiz esse primeiro passo aqui, digamos assim. Primeiro passo. Opa, não está deixando aqui. Tá? Depois eu faço outro. Bom, vou pegar aqui, vou assumir o Z como x mais yi e o Z0 como A mais BI, né? Nós temos aqui, aí você tem o conjugado, né? Z, vamos lá. Isso vai dar x menos yi menos A menos BI, né? Isso vai dar x menos yi menos A mais BI, né? Isso dá igual, eu posso colocar aqui x menos A, posso colocar aqui, só para ficar a ordem, né? Mais, opa, ou menos, deixa eu colocar menos aqui. Sumiu aqui o mouse, não é o mouse, perdão. Opa. Oh, caramba. O que sumiu aqui? Aqui posso colocar menos e colocar. Aí fica y menos b, né? I, tá? Eu quero mostrar que isso é igual z menos z0 modos aqui, né? Então, aqui ficaria x mais yi menos a mais bi, conjugado aqui tudo. Isso aqui vai dar x menos a mais y menos bi, né? Conjugado. E aí, o conjugado diz aqui, é só trocar esse sinal aqui, né? Esse aqui. Então, fica x menos a menos y menos bi, né? Que são iguais. Ok. Bom, aí... Não está indo embaixo. Espera um pouquinho, pessoal.
Esse mouse está difícil. Agora eu vou demonstrar a outra passagem, né, que era essa aqui, né? Que tanto faz, né? Você essa passagem aqui, né? Z menos E0, isso aqui, isso aqui é igual a Z menos E0 em modo. Tanto faz. Na verdade, o conjugado aqui, ele perde sentido, né? Porque isso aqui vai dar um número real, né? Certo? Por isso que isso aqui fica a mesma coisa, né? Tá? Porque é um número real aqui já. Aqui dentro, ok. Eu vou demonstrar porque é o seguinte. Se você tem isso aqui, como a gente está olhando aqui, ficou x menos a menos y menos bi, né? Esse aqui. E se você olhar esse aqui, ele vai ficar assim, x menos a mais y menos bi. Esse aqui. E esse, né? Agora, quando em módulo, isso aqui vai dar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Que é a mesma coisa do outro aqui, né? Tá? São iguais. Então, isso aqui, essas passagens aqui, né? E isso aqui é ok. Né? Então, aqui eu usei isso, né? Eu usei a tese, que é isso aqui. Apliquei essas propriedades, né, para chegar nisso. Isso aqui eu usei hipótese aqui. Isso aqui é hipótese, né? E peguei o epsilon como o delta como epsilon, né? Dado qualquer epsilon, eu tenho delta igual a epsilon. Aí fechou. Que aí satisfaz essa verdade aqui, né? Isso aqui é menor que epsilon, que é o que você quer demonstrar. Então ela é contínua. Ok. Agora eu vou mostrar a situação que ela não é derivável. Né? Então, a segunda situação, que é essa função, ela não é derivável em qualquer ponto. Né? Bom, vamos lá. Eu vou fazer o limite. F de z menos z0, z menos z0, z tendendo a z0. Isso vai dar limite z0. Então, aqui vai ficar z barra menos z0 barra. Opa, deixa eu... E embaixo vai ficar z menos z0. Bom, isso aqui eu estou usando a definição da função, né? E a gente sabe que isso aqui vai dar limite de z. Eu posso deixar assim, ou também que ficaria isso aqui, né? Isso aqui é o conjugado, isso aqui é a divisão, né? Dos números. Isso aqui é o conjugado do número, tá? Vou até colocar embaixo. É porque ficou meio esquisito aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou provar que qualquer... Porque o que esse limite? O limite, se ele existir, ele é único, né? Eu vou provar que se eu pegar qualquer número complexo Z0, né? Vou pegar um aqui, qualquer, né? Só para ilustrar, vou pegar o primeiro quadrante que fica mais fácil, né? Um Z0.
E eu vou pegar aproximando o limite, né? Tendendo por esse caminho aqui, né? Então, com esse caminho ela vai dar um valor e com outro caminho vai dar outro valor, né? Vou demonstrar. Aí o limite não existe, né? Se eu pegar aqui, eu vou fazer esse caminho também, né? E tendendo a zero, ele vai dar diferente. Esse caminho aqui é pegar um cara, por exemplo, né, tendendo. Eu vou pegar o. Porque aqui, esse cara aqui é x, esse z0, ele é x0 mais y. É x0 mais y0i. Então, significa que eu vou pegar eu vou tender ali como eu estou vindo aqui pelo eixo y, eu vou manter o x0 como fixo e vou pegar o y e acrescentar mais um t, né? Porque ele sobe lá com t ou abaixo, depende do t se aproxima negativo ou positivo, né? E o outro, eu vou pegar esse caminho aqui, eu vou manter o y fixo, né? Ele vai ser quem vai variar é o x, né? Então, você vai variar aqui, mais t, mais y0i. Então, vou mostrar que esses dois caminhos, o limite dá diferente. Para um vai dar uma coisa, para outro vai dar outra, então o limite não existe. Tudo bem? Então, se vocês olharem aqui, só para fazer as contas, né? No vermelho, né? Se a gente fizer isso aqui, z menos e0, z menos e0, isso aqui fica assim, né? O de baixo, ó. Vai ficar z menos aqui vai sobrar o seguinte, né? Vai sobrar assim. A gente vai fixar o y, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui em cima vai ficar assim. Aqui vai ficar assim, o z é x mais y, né? Só que eu estou aproximando aqui e tal. Então vai ficar assim. Se a gente fizer a subtração aqui, quem que é os zeros aqui, né? Esse subtraindo vai sobrar quem? Se você olhar aqui, z menos esse z0, vai sobrar só o t, né? Ó, vou fazer a conta com calma aqui. Você vai colocar aqui z0. O z vai ser x0 mais t mais y0i menos o x0 menos. Opa, peraí. Isso, menos o y0i. Né? Aqui, se você for embaixo, vai cancelar isso aqui. Vai cancelar esse com esse. Vai o x0 também, né? Isso aqui. Vai sobrar t só. Né? E em cima é só o conjugado, né? Então vai sobrar t em cima e embaixo, né? T e t, né? Então aqui, se você olhar, vai ficar a mesma coisa, só tem o conjugado, né? É porque o conjugado depois eu aplico, né? Então, antes de aplicar o conjugado, você cancela, né? A mesma coisa. Isso aqui vai dar 1. Né? Se você olhar, isso aqui vai dar 1. Agora, se eu aplicar. Porque ficou muito apertadinho ali. Se eu aplicar o verde, né, o que vai acontecer? O caminho
que eu chamei de verde ali, né? Se você usar a mesma coisa que está aqui, né? Tá? Z menos E0, barrinha, Z menos E0. Então, o verdinho vai ficar assim. X0 mais Y0TI menos X0 menos Y0I. Né? E a mesma coisa aqui, só que debaixo do conjugado. Né? O que vai acontecer aqui? Ó? Se você perceber aqui, o X0 cancela com o X0. Esse cancela aqui. E aqui vai ter um Y0 que vai cancelar aqui. Só que ele vai ficar, aqui vai sobrar TI, né? TI. E em cima vai sobrar TI também aplicado conjugado, né? Porque vai sobrar TI, você cancela aqui, esse aqui, né, com esse aqui, vai sobrar TI. Só que tem o conjugado. E aí vai ficar menos TI sobre TI, né? Aí nós sabemos que isso aqui vai dar menos 1, né? Tudo bem? Então, assim, se você olhar o limite aqui, depende do caminho que você toma, vai dar 1. Né? Então, por exemplo, se eu tomar o caminho, esse caminho aqui, tendendo a Z0, ele vai tender a menos 1. Se eu pegar o outro caminho, ele vai dar 1. Então, o limite não existe. Se eu pegar esse caminho aqui, né, que vem para cá, ele vai dar... Opa, por que não está saindo? Então, se eu pegar aqui... Ixi. Espera um pouquinho, pessoal. É a caneta que está... Ixi. Bom, vou fazer com o mouse. Que isso vai ser horrível, mas... Esse aqui vai dar 1. Deixa eu ver se eu... Deixa eu salvar aqui, porque alguma coisa aconteceu aqui. Espera um pouquinho. Tranquilo, professor. Com a caneta, acho que deu algum probleminha aqui na ponta. Deixa eu ver o sensor dela. Deixa eu ver se vai voltar normal. Voltou. Então, assim, aqui nós fizemos um caminho vai dar 1 e o outro vai dar menos 1, né? Então, o limite não existe, gente. Quando acontece isso, significa que esse limite não existe, essa derivada ela não existe. Então, ela não é derivável. Se ela não é derivável, né, em nenhum ponto, né, porque a gente pegou genérico aqui, a gente pegou um z qualquer, né? Aqui é um qualquer z0, né? Então, ela não é derivável. Só que ela é contínua. Nós vimos que ela é contínua. Então, é um exemplo de uma função contínua que não é derivável. Mas o teorema não contradiz o teorema, porque o teorema fala assim, se a função for derivável, ela é contínua. Mas se ela for contínua, não implica que ela é derivável. Tá? Toda função derivável é contínua, mas nem toda função contínua é derivável. É isso que nós estamos mostrando e vale para os complexos também. Tá? Bom, aí, para demonstrar o próximo exemplo, eu vou aplicar esse teorema aqui, senão fica complicado para demonstrar.
nós vamos mostrar o seguinte. Primeiro, quando você tem uma função, né? Quando a gente calcula... Deixa eu só aproveitar aqui que tem um slide branco. Deixa eu pegar aqui. Eu vou demonstrar esse teorema porque é o seguinte, ele faz o seguinte, né? Você pega toda função complexa, quer dizer, as funções complexas a gente pode escrever ela tem a parte imaginária e a parte real, né? Então você pode escrever como uma função que depende de x, y, uma parte real e a parte imaginária. Então, quando você calcula o limite de uma função f de z tendendo a z0, e ele dá L, esse L é um número complexo também, né? Porque você faz assim, né? Você pega... você está no complexo, né? São funções, sai de C em C, né? Então, você pegou um Z0 aqui, né? E você vai para um L, né? Esse L também é um número complexo. Ele é A, por exemplo, A mais BI. Então, quando você calcula esse limite, você pode, né? Também olhar o seguinte, esse equivalente, você falar assim, olha, se esse limite existe o limite das parciais aqui, né? Esse daqui, com z tendendo a z0, e isso aqui vai dar o A, porque isso aqui, o L é A mais BI, a parte real tende a A, e a parte imaginária tende a B. Então, a gente pode usar isso aqui, tá? Se esse limite existe, a gente pode fazer isso. Esse teorema fala isso, né? Aqui, em vez de colocar Z tende a Z0, ele escreve na forma de ele está olhando o complexo como par ordenado aí de XY, né? Bom, aí eu vou usar isso porque eu vou usar para demonstrar que o que eu vou fazer agora? Essa função é difícil de demonstrar que ela é holomorfa ou provar que ela não é holomorfa, né? Demonstrando a derivada, né? Então, eu vou aplicar agora, eu vou usar o teorema para mim, que ele vai me ajudar o teorema lá, a questão de lógica, né? A negação do teorema que eu falei para vocês. Deixa eu voltar aqui. Onde que está aqui? Isso aqui. Isso aqui. Eu vou usar... Opa, de novo, tá ruim. Isso aqui. Eu vou mostrar assim, que se ela não é contínua num ponto, então ela não é derivável. Porque se eu for tentar demonstrar esse exercício aqui, se eu tentar demonstrar que ela não é derivável no zero, porque ela fica meio complicada. Se eu montar o limite, né? Limite de f de z menos f de z0, z menos z0 e z tendendo a z0, né? Esse limite vai ficar assim. Z barra menos z barra, z0 aqui, né? Z menos z0 com z tendendo a z0. Isso aqui daria limite z menos z0, e aí ali acharia o mínimo múltiplo comum, que não é z barra, não. É z barra, né? Desculpa, está embaixo, isso. Z barra, e aqui ficaria z vezes z0 barra menos z0 vezes z barra. E aqui, ainda mais, aí ficaria limite aí isso aqui vai ficar assim, z vezes z0 barra, z menos z0, z menos z0, z0, z barra. Bom, isso aqui, a gente poderia até fazer as contas aqui, mas assim, quer dizer, é muito difícil demonstrar isso aqui, conseguir demonstrar
Eu teria que demonstrar que esse limite não existe. Então, eu vou partir uma seguinte situação. Eu vou tentar escrever... eu vou pegar, em vez de fazer essa derivada aqui, né? Porque isso aqui é a tentativa de mostrar que essa derivada não existe no z igual a zero. Né? Isso aqui é uma tentativa de mostrar a derivada. Em vez de fazer isso, eu vou fazer o seguinte: fica mais fácil demonstrar que ela não é contínua, né? Ela não dá isso aqui, ela não é contínua, né? Que ela não vai dar isso aqui. Em Z0 com Z0 igual a zero, né? No caso, no caso, Z0 igual a zero. Quer dizer, ela não é contínua no Z0. Mas, na verdade, eu vou mostrar que o limite nem existe. Então, eu vou olhar o seguinte, eu vou provar aqui f de z, com z tendendo a zero, não existe. É isso que eu quero. Porque se eu mostrar que ela esse limite não existe, ela não pode ser contínua, ela não pode ser derivável, ela não é contínua no ponto, então, se ela for derivável, ela tem que ser contínua no ponto. Como ela não é contínua no ponto, então ela não é derivável. Então, é isso que eu quero mostrar aqui. Certo? Então, a tentativa é essa. É lógico que, então, aí fica mais fácil, porque esse limite aí é simplesmente mostrar isso, né? Que esse limite não existe. Se ele existisse, aí eu teria que mostrar que ele é diferente disso aqui, mas ele não existe. Então, um caminho seria esse, mas eu vou mostrar por esse aqui que ele não existe. Tá? A gente fez agora quase parecido, né? Só que estava em cima o conjugado, né? Esse aqui, ó, né? Esse aqui é como se fosse um W complexo, um W sobre W barra, mas vai dar na mesma, né? Mas vamos lá. Cadê? Me perdi aqui. Aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Então, vamos provar que esse limite aqui não existe. Né? Isso aqui é Z barra. Esse limite... Eu vou multiplicar pelo conjugado, pelo o conjugado dele, né? Então, isso aqui vai dar... Embaixo vai dar... Vamos supor que o Z, né? É x mais y, tá? Então, embaixo vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. E em cima vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy, né? E isso aí a gente pode escrever assim, né? X ao quadrado. Aí eu vou separar na parte real e a parte imaginária, né? Olha, só para vocês aqui, o que é o z vezes z bar, né? Isso aqui é um módulo, né? Mas se vocês quiserem fazer as contas, é x menos yi vezes x mais yi, né? Se você fizer a conta aqui, você vai ter x ao quadrado, y vezes y vai dar y ao quadrado, i ao quadrado, só que é menos, o i ao quadrado é menos 1, vai dar mais. E aqui fica x vezes, aqui dá xyi, menos xyi, dá zero. Então, vai dar isso aqui embaixo. E quando você multiplica zz, é x mais yi, x mais yi, né? Isso aqui vai dar x ao quadrado menos isso aqui vezes isso vai dar y ao quadrado, e i ao quadrado vai dar menos 1. E x vezes yi, e isso aqui vai dar duas vezes, né? Então foi o que deu aqui, ó. Né? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou provar que eu vou usar esse teorema aqui, né? Isso aqui.
Eu vou provar que um deles, porque se o limite existe, né? Tem que existir, se o limite existe, né? Se esse limite existe, esses limites aqui tem que existir. Então, eu vou mostrar aqui esse, por exemplo, esse aqui não existe. Aí eu vou provar, então, o que eu quero, assim, vou provar que o limite de x ao quadrado menos y quadrado, x ao quadrado mais y quadrado, com x, aqui podia ter feito até aqui já, né? Mas, enfim, xy, o z, né? O z tendendo a zero, significa que x tende a zero, o xy, né? Vai tendendo a zero aqui. Bom, vou colocar aqui como z ainda mesmo. É porque o z tendendo a zero, na verdade você tem que esse parzinho xy está tendendo a 0, 0, né? Bom, é lógico que lá do cálculo de duas variáveis, é a mesma coisa, né? Se você tende qualquer caminho que você tender, se o limite existe, ele tem que ser o mesmo. Eu vou pegar dois caminhos e mostrar que os limites são diferentes. Eu podia ter feito aqui, né? Nem precisaria usar isso, só para usar o teorema também, porque... Mas, assim, esse limite aqui... né? Tendendo a 0, 0. Se você pegar um caminho, por exemplo, T0, que é você percorre o eixo X, né? E o outro beta é T0T, né? Todos eles estão indo para 0. Ó, um está indo, esse caminho aqui, né? Vou fazer com essa cor aqui. Eles vão estar percorrendo aqui, né? Então ele vai para 0, né? 0, 0, que é a origem, né? E o outro vai percorrer, né? Também a 0, a mesma coisa, né? O outro vai fazer aqui, que é esse aqui. Também vai no 0, 0, né? Com t tendendo a 0. Aqui todo t tendendo a 0. Então, quando você substitui, né? Você vai fazer lá, você está fixando, está colocando o x vai para 0, né? Na verdade, a gente podia ter colocado até x aqui, em vez de t, né? X. E aqui podia ser y, né? Então, quando o x vai para 0 e o y é 0, que é esse caminho aqui, né? Esse limite aqui, ele vai tender... você vai ter o quê? Limite... O y é 0, né? Vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado. Com x tendendo a 0. Isso vai dar 1. Se você fizer o outro limite, né? Limite com x igual a 0 e y tendendo a 0, né? Você vai ter x menos y quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui vai dar limite de menos y quadrado menos y quadrado, x igual a 0 e y tendendo a 0. Isso aqui vai dar menos 1. Então, o limite não existe. A gente podia ter feito aqui já, tá? Isso aqui também, você consegue provar. Mas só para usar o teorema, então, esse limite não existe. Então, se ele não existe, se isso aqui não existe, então não existe o limite. Se o limite não existe, a função não é derivável, quer dizer, ele não é contínuo, né? Então, se o limite não existe, ela não é contínua. Então, esse limite, ela não... O que acontece? Isso não vai ter essa... Para ela ser contínua, teria que dar igual, teria que existir o limite. Então, como o limite não existe, ela não é contínua. Se ela não é contínua no zero, isso no zero, tá? Estou colocando aqui, não é contínua no zero, né? Então, aqui, o limite, a função não é contínua, né? Isso aqui não existe.
né? Ela não é contínua no zero. E nem existe esse limite aqui, tá? Isso aqui nem existe. Eu estou colocando assim, mas se não existe, não tem como colocar limite, né? Isso aqui não existe, tá? Vou colocar até grande assim. Não existe. Então, não é contínua em z igual a zero. Isso implica que ela não é derivável. Não é derivável em z igual a zero. Então, é o que eu queria provar, né? Ela não é contínua em z igual a zero, então ela não é derivável em z igual a zero. Porque o teorema fala, se ela é derivável, tem que ser contínua. Então, se ela não é contínua, então ela não é derivável, tá? Então, é só para dar os dois exemplos, que às vezes você tem a função contínua, mas não é derivável, e você vai ter o caso da função que não é contínua, então é lógico que não é derivável. Agora, se ela for derivável, gente, ela é contínua. Isso é óbvio, né? Exemplo, né? Se ela for derivável, por exemplo, f de z igual a z ao quadrado. Essa função é derivável em qualquer ponto, né? Nós já fizemos, é 2z. Em qualquer ponto, em qualquer z. Então, isso significa, ela é derivável em qualquer ponto, então ela é contínua. F é contínua em qualquer z. É lógico, né? Por quê? O limite é uma função polinomial, né? E z tendendo a z0, isso aqui vai dar z0 ao quadrado, que é o f de z. Então, ela é contínua, né? Se ela for derivável, ela é contínua. A questão é que nem toda função contínua é derivável, e se ela não for derivável num ponto, ela não é. Desculpa, se ela não for contínua num ponto, ela não é derivável, tá? Aí, aquele exemplo do coisa. Bom, aí as derivadas de ordem maiores, né? Você pode derivar igual a função. Você deriva uma função, você tem uma função complexa novamente. Então, você pode derivar ela novamente, se ela for derivável, né? Então, se a função for derivável várias vezes, a gente fala que a gente pode derivar n vezes, né? Então, usa essas notações aqui. Então, sempre que você deriva mais uma vez, você está derivando a derivada anterior, tá? Aí o exemplo que ele dá aqui é a enésima função, enfim, é só ir derivando novamente, né? As propriedades, eu já tinha passado do quociente, do produto e da soma, né? Agora, essas propriedades também, eu não vou demonstrar, não. Aí vocês podem utilizar aí. Regra da cadeia também vale para funções complexas. Então, por exemplo, né? Vamos ver uma função aqui. Por exemplo, né, se eu tenho uma função. É que a gente acaba aplicando direto, né? Você vai derivar essa função, ela vai dar. Você deriva exponencial, é ela mesma. E a deriva a função g de z aqui, né? Porque aqui a gente estaria fazendo assim, exponencial de g de z. Derivar a exponencial ela mesma. A hora que você deriva o g de z, vai dar 2 vezes z, né? Tudo bem? Então, derivar essa função aqui, né, derivar essa função daria exponencial da função vezes a derivada da g de z. Que a derivada exponencial é ela mesma, né? Ok? Vale a regra da cadeia, que vocês conhecem. Aqui tem um outro exemplo. As equações de Cauchy-Riemann, né? Aqui, o que a gente tem? Nós temos o seguinte: se uma função, se a função for derivável,
as equações de Cauchy-Riemann, é o seguinte, você pega uma função, escreva ela nessa parte imaginária e complexa, né? Vou colocar aqui. É uma função complexa. Então, tem uma função complexa lá. Eu coloco lá f de z igual a parte imaginária, a parte real, e mais a parte imaginária. Então, se essa função for derivável, né? Ele está dizendo assim, se ela é derivável em algum ponto z, pode chamar até z0, enfim, né? Isso implica, né, se ela é derivável, né? Nesse ponto existe essa derivada, né? Deixa eu colocar mais fácil assim. Se essa função f é derivável em z0, né? Então, significa que as derivadas parciais, né? Para uma derivada de u em relação a x, ela vai ter que ser igual à derivada de v em relação a y. E a derivada de u em relação a y tem que ser igual à derivada de menos a derivada de v em relação a x. Então, ela tem que satisfazer isso. Então, o que ajuda isso, né? Você tem aquela mesma história. P implica Q. Então, se ela derivar, verificar isso, não vai adiantar muita coisa. O que adianta? Você usar a negação. Você tem que não Q implica não P. Então, se alguma dessas derivadas não satisfazer essas condições de Cauchy-Riemann, a função não é derivável naquele ponto. Tá? Então, satisfazer essa aqui vai ajudar quando não satisfaz. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, né? Essa função que nós sabemos que é derivável. Escrevendo na parte real imaginária, ela vai dar, nós já vimos isso, né? X ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy, né? Então, se você olhar a parte real, é isso aqui, e a parte imaginária é isso aqui. Como nós sabemos que ela é uma função derivável, é lógico que as condições de Cauchy-Riemann tem que satisfazer, né? Então, f é derivável em qualquer ponto, na verdade. Em qualquer z. Então, qualquer z vai satisfazer as condições, as equações de Cauchy-Riemann, né? Então, por exemplo, derivado u em relação a x vai dar quanto? Derivar isso aqui em relação a x. Aí, deixa eu colocar aqui certinho. Nossa, cadê o... Então, vou pegar isso aqui, ó, né? Derivar isso em relação a x vai dar 2x. Tem que ser igual a quem, né? Derivado de v em y. Se você vai pegar isso aqui, v em y, né? Derivada de v em y vai dar quanto? 2x também, né? Então, são iguais. Também, derivada de u em y vai dar menos 2y. Tem que ser igual a menos derivada de v em x. Derivada de v em x vai dar 2y, só que é o menos, né? Tem o menos, né? Isso é verdade. Ok. Então, isso é fato, né? Se ela é derivável, tem que satisfazer essas condições. E você já sabe que a derivada e além disso, né? Se isso for verdade, a derivada é dada por isso aqui, né? Então, por exemplo, eu podia ter, em vez de... Eu sei que, lógico, eu sei que a derivada é 2z, né? Essa função aqui. Mas eu poderia aplicar o teorema em alguns casos, né? Eu tenho que isso aqui é a derivada de u em relação a x
mais I derivada de V em X, né? Então, se eu escrever aqui, derivada de U em X vai dar 2x, mais derivada de V em X, que vai dar 2y, I. Isso aqui, na verdade, é 2x mais y, que é, na verdade, 2z, né? Que é a mesma coisa. Está aqui, né? Bom, o que acontece? Estou falando que o que ele ajuda, né? Essas equações de Cauchy-Riemann é o fato de ter negação, né? Se f é derivável em Z0, as equações de Cauchy-Riemann, né, vai ter que satisfazer. Opa, eu coloquei V aqui. E derivada de U em Y menos derivada de V em X, né? A questão é, você tem P implica que, tá? Certo? Aí você tem o seguinte, em lógica, a gente tem a questão de que isso aí ser equivalente, essa afirmação aqui, ela é equivalente a, em lógica, é equivalente você pegar não Q implica em não P. A negação aqui vai me dizer o seguinte, qualquer uma né, se em algum ponto, né, aqui é calculado num ponto, né, se uma delas furar, né, for diferente, ou, né, qualquer uma delas, tem que ser as duas, não precisa ser as duas, uma delas furou, y, né, se isso, uma delas aqui, né, vai implicar que o quê? Que ela não é derivável. F não é derivável em Z0. Isso eu estou aplicando no ponto, tá? Aqui eu não coloquei, estou olhando no ponto Z0, porque aqui vai dar a função, né? Bom, então, por exemplo, né? Aqui a gente tinha visto. Vamos pegar aqui. Deixa eu fazer do. Deixa ele coisar aqui, peraí. Nossa, travando aqui. Isso. Então, por exemplo, né? Essa função aqui, nós vimos que ela não é derivável, né? Então, eu tenho o seguinte, f de z barra é x menos yi. Então, você percebe o seguinte, o U, a função U é o x, e a função v, né, é o y, é menos y. Então, o que acontece aqui, né? Essa função, você tem... Se você usar, você usar as equações de Cauchy-Riemann, se furar isso aqui, né? Se furar uma delas, já era, né? Então, derivada de U em relação a x vai dar
Isso aqui, né? Tem que tá bem alinhado aqui, né? Isso aqui é isso. Então, vai dar 1. Teria que ser igual a derivada de v em y, né? A derivada de v em y, né, que é esse aqui, vai dar quanto? Menos 1. Então, elas são diferentes. Isso já implica que ela não é derivável. F de z barra, não é derivável, que a gente tinha olhado. Não é derivável em z. Qualquer z, né? Tudo bem? Qualquer z do complexo. Professor, então, se a gente tem um exercício que pede para verificar se uma função é derivável, a gente pode aplicar isso? Vocês podem usar Cauchy-Riemann. Ah, sim. Na verdade, ela só ajuda quando não é, né? Quando ela é, né, ele vai ser igual, né? Como aqui, né? Sim, E sim. aí, para ajudar, né, elas são iguais. Se ela for igual no ponto z ou em qualquer ponto, para dizer que ela é derivável, ela tem que ser contínua. É porque o teorema ele só tem a ida, né? Ela é derivável, então satisfaz a igualdade. Se é igual para valer que é derivável, eu tenho que ter mais uma informação. Ela tem que ser esse teorema aqui, ó. Ela tem que ser contínua. Deixa eu colocar aqui mais para frente. Peraí. Esses são exemplos, né? Que deixa eu pegar aqui. Aqui. Então aqui é o seguinte. Opa, passei muito. Esse teorema ele fala o seguinte. Deixa eu aumentar ele. Esse é um teorema mais forte. Né? Se as derivadas, ele fala o seguinte: se dado um aberto, né, num conjunto aberto, se você se escreve a função assim, né, você escreveu ela como a parte real mais a parte imaginária, né? Se as derivadas parciais existem e são contínuas, se elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, então a função é holomorfa em Z0. Então, nesse caso, vai valer ida e volta. Então, assim, f é derivável em Z0, se somente C, né, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, né? E mais assim, ela tem se elas forem contínuas, né? Então assim, f é derivável, satisfaz as equações de Riemann e se elas forem, né, se satisfaz as equações de Cauchy-Riemann e é contínua, né? As derivadas parciais existem e são contínuas, né? Essas derivadas parciais têm que ser contínuas, tá? No ponto que você está olhando, né? As derivadas parciais em x, u em x, u em y, v em x e v em y. Elas precisam ser contínuas. Se elas forem contínuas e satisfazem Cauchy-Riemann, então ela é derivável. Se ela for derivável, ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann e são contínuas. Então, você tem que tomar cuidado, né? Às vezes tem exemplo que satisfaz Cauchy-Riemann e não é contínua. Que acho que esse exemplo aqui. Deixa eu lembrar qual que é. Acho que é esse aqui mesmo. Deixa eu ver. Não, aqui. Vou ter que ver se tem algum exemplo.
É porque isso aqui, o que ele ajuda, estou olhando? Essas derivadas, por exemplo, essa função. As derivadas são parciais, são contínuas, né? Quer ver? Vou colocar aqui. É porque eu vou ter que dar um exemplo para vocês. Deixa eu apagar isso aqui, senão vai virar confusão. Depois, na próxima aula, eu vou dar um exemplo. Eu ponho como exercício, né? Isso aqui eu tenho que tomar cuidado. Deixa eu tirar isso aqui. Está dizendo o seguinte, por exemplo, né? Você tem, que eu falei, essa função aqui. É lógico que a gente sabe que ela é derivável, mas o que você faria, né? Você escreve ela na parte real e parte imaginária. Então, ela vai ficar assim, né? E aí, em vez de você demonstrar o limite, né? Em vez de você fazer assim, vamos fazer o limite aqui, né? Ver se ela é derivável, né? Poderia até fazer, né? Nós já fizemos isso, né? E mostrar que ela é derivável, né? Então, em vez de fazer isso, você vai pegar e falar assim, bom, vou pegar as derivadas de Cauchy-Riemann. Derivada em x vai dar 2x, que é igual à derivada de v em x, né? X não, em y, perdão. Né, que vai dar 2x também. Então, elas são iguais, né? E a derivada de u em relação a y, que é menos 2y, é igual à derivada de v em x. Só que tem um menos, né? Isso aqui vai dar 2y, só que tem é igual a menos, né? Então, fica menos. Então, ok. Aí, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Ok, né? Ok. Agora, você olha. A derivada de u em relação a x, em qualquer ponto, ela é contínua, né? Qualquer z, ela é contínua, porque é 2x. 2x é uma função contínua, né? Então, é contínua. A derivada de u em relação a y, também em qualquer ponto, é contínua, que é menos 2y. A derivada de v em y, em qualquer ponto, também é contínua, porque é 2x. E a derivada de v em x também é contínua em qualquer ponto, que é menos 2y. Então, elas são contínuas e existem as derivadas, né? Então, se elas são contínuas e satisfazem Cauchy-Riemann, implica, né, basta você fazer isso, isso aqui implica que ela é derivável. Nesse caso, em qualquer ponto, né? Em qualquer ponto. E aí, além disso, você pode usar isso aqui, né? Ela é derivável e você tem derivada de u em x mais derivada de v em xi, né? Que daria 2x mais 2y, que é 2x mais y, que é 2z, né? Você pode obter ela direto assim, sem usar sem usar isso aqui nossa, por que tá coisa aqui? Sem usar a definição de derivada, né? Isso aqui é a definição de derivada. Você pode fazer essas coisas aqui. Agora, depois eu vou arrumar um exemplo que às vezes satisfaz Cauchy-Riemann, só que elas não são contínuas e aí não é verdade que ela é derivável. Mas é só no caso quando não é contínua. Mas isso aqui, toda vez que é polinômio, é contínuo aqui, né? Tá? Tudo bem, professor. Quando não satisfaz de acordo... Se você pega um exemplo, né? Que é essa daqui, né? Que ela vai dar trabalho aqui, né? Essa função aqui, ela tem... a gente escrever na forma de ux, né? É u xy mais vxy, eu vou ter que aplicar o conjugado aqui, né? Eu aplico z, então isso aqui vai ficar em cima x ao quadrado menos y ao quadrado, né?
x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy, x ao quadrado y. A questão é essa função aqui, né? Isso aqui é o u, né? Opa, eu acho que ele nem vai dar igual, né? Deixa eu ver se aqui, isso aqui. Isso aqui é o v, né? A derivada de u é que dá trabalho para derivar isso aqui, né? A derivada de u em x tem que aplicar aquela regra, né? Vai dar 2x, a derivada de cima vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada de baixo em relação a x, né? E vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar... Ó, eu derivei isso aqui em x, deu 2x, vezes o de baixo, menos isso aqui vezes o derivado de baixo, né? Então, aqui vai dar 2x ao quadrado, 2x ao cubo, aqui vai dar menos 2x ao cubo, elimina, aqui vai dar 2xy ao quadrado, aqui vai dar 2xy ao quadrado, vai dar 4xy ao quadrado, né? Bom, aí você vai derivar, né, o v em y, só para ver se vai dar igual aqui, né? Isso aqui vem em y. Derivar isso em y vai dar 2x vezes o de baixo, menos 2xy, vezes a derivada de baixo em x, em y, perdão. E aqui é o de baixo elevado ao quadrado. Então, aqui vai dar 2x ao quadrado. Isso aqui vai ficar assim, né? 2x ao cubo. Aqui vai dar menos 2x. Aqui vai dar 4, né? Aí vai ficar menos 2xy ao quadrado. Sobre x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Eles nem são iguais, né? Você podia até tentar ver se é igual em algum ponto. Talvez no 0, 0, não, mas nem no 0, 0 nem é contínuo. Então, assim, primeiro que o 0, 0 nem é contínuo, e em outro ponto... Será que elas são iguais? Não, não é igual. Você... Você não consegue afirmar, né? O que acontece aqui? Essa função aqui, a gente sabe, ela sabe que ela é derivável. Será que ela é derivável fora do zero? Não pode afirmar, né? Eu não demonstrei, mas peraí, deixa eu ver aqui. Vou devagar aqui. Ela é. Deixa eu ver aqui. Eu demonstrei só no zero, né? Fora do zero. Será que ela é. Porque aqui é não homomorfa no zero, né? Fora do zero. Bom, nem vai ser porque ele não vai ser contínuo. Esse é um exemplo. Quer dizer,
O zero já não é, né? Porque assim, se eu, olhando aqui, já ela nem é contínua, né? Porque teria que ser contínuo. O 0, né? A gente demonstra que isso aqui não é contínuo no 0. E elas não são nem iguais. Essa função, ela... Se eu derivei errado. Não, tá certo, né? Isso. Essa função, na verdade, ela não... Como ela não... Assim, ela ser derivada... Porque além do zero, né? É porque a gente está vendo aqui no zero, ela não é, certeza. Mas além do zero, ela nem é igual, né? Nem sei se ela seria igual a algum ponto, né? Se você olhar aqui, né, as derivadas, essa derivada aqui e essa aqui, elas não são iguais. Pode ser que seja alguma situação com x igual a zero e y diferente de zero. Elas, o que acontece aqui? Elas poderiam ter, em alguns pontos, elas poderiam ser até iguais, só que elas não vão ser contínuas, né? O que acontece esse exemplo aqui? É um exemplo bom que é o seguinte: ela poderia até ser igual, né? Se eu olhar aqui, deixa eu só aumentar, é porque está demorando aqui. Só para finalizar, pessoal. Aqui o slide está devagar, aqui no meu computador. Se a gente olhar aqui, só olhando esses dois, se eu colocar no ponto, né? Se eu escolher, por exemplo, os pontos, né? Se eu pegar Z, por que tá? Ai, se eu pegar o ponto, né? Z é igual, por exemplo, 0 e qualquer y, tá? Certo? Seria o eixo y, né? Essas derivadas aqui de u em relação a x, nesses pontos aí, 0, y, isso aqui vai dar zero, né? Porque o x é zero sobre y quadrado, elevado ao quadrado, que é 4, né? Que é zero. Que vai ser igual a derivada de v em y no 0y também, porque aqui dá zero, 0, 0, 0. Embaixo dá zero, y quadrado, a mesma coisa, zero. Né? Y quarta, isso aqui dá zero. Eles são iguais, né? A questão, por que ela não é derivável nesse ponto? Porque ela não é contínua nesse ponto. Se você colocar, fizer o limite aí, você vai provar que ela não é contínua. As derivadas parciais, aí teria que ver outra derivada também, né? Essa equação do Cauchy para esses pontos satisfazem. Aí teria as derivadas, que é o que eu já fiz lá, né? Deixa eu aproveitar aqui. Só para ganhar tempo aqui, tá? Seria as outras que dá na mesma, deixa eu ver. Essa aqui tinha feito, aqui. Deixa eu ver onde que está aqui. Em X, o em X vem Y, que é o que a gente tinha feito. E essa aqui. O em Y, que daria isso, e V em X. E vai dar a mesma, só que no zero eles vão ser diferentes, né? Se eu tiver certo... bom, deixa eu fazer aqui.
Bom, acho que está certo aqui, né? O que acontece? Ó? Nesse ponto, eu vou até colocar aqui o conta-cor. Se o derivados estiver certinho, no ponto que a gente estava escolhendo, 0, 0y, né? 0y. Eu vou colocar aqui conta-cor. 0y. Então, aqui, 0y, como é 0 aqui, vai dar 0, né? Embaixo vai dar, fica y é a quarta. É aqui a mesma coisa, 0y. Isso aqui vai dar 0. Vai ficar y. E aqui daria assim, 2y ao cubo sobre 2y, sobre y à quarta. E ficaria 2 sobre y, que é diferente, ó. Então, assim, se aqui tivesse certinha a derivada, ela não satisfaz a Cauchy-Riemann, né? Essa função é complicadinha, mas assim, a gente tem que não vai satisfazer x, tudo bem, em x nesse ponto 0y satisfaz de v em y 0y, né? Que é a primeira equação Cauchy-Riemann, né? Essa aí satisfaria. Depois, o y menos v não vai satisfazer, né? O em y, 0y, vai ser diferente de v em x menos aqui, né? 0y. É porque isso aqui deu, se eu não me engano, 2 sobre y, isso aqui deu 0, isso aqui deu 0 e essa deu 0 para esse ponto. Ela não vai ser derivável nesse é assim, eu estava tentando pegar algum lugar que as equações de Cauchy-Riemann fossem iguais, mas não tem, enfim, só de olhar aqui, não é que as equações de Cauchy-Riemann vai facilitar muito, né? Nesse caso, seria melhor usar para essa função aqui, né? Para essa função foi melhor fazer do outro jeito lá, usando, né, se ela for contínua, né? Se ela for derivável contínua, então se ela não é contínua, ela não é derivável. É melhor do que usar Cauchy-Riemann aqui. Tudo bem? Bom, eu vou colocar como exercício, depois não vai dar tempo da integral, né? Porque eu vou dar os exercícios sobre essas coisas e na próxima aula a gente tira a dúvida, faz a lista de exercícios, tudo bem? Certo, professor. Aí fica até essa parte que vai cair na prova, porque, tá? Tudo bem. Parar de gravar aqui, deixa eu ver. Aqui. Aí eu mando